Após a derrota de Lu Bu, a humanidade está a um passo mais perto da extinção total. E agora, quem será que vai ser o segundo representante da humanidade nesse torneio, apostando toda a existência de uma raça? A gente vai ver isso agora após a vinheta. Meu Deus! Ai! Deve ter cachorro. Oi, viado, tem bicho aqui, eu tô vendo! Sejam bem-vindos ao Ecomundo, eu me chamo Bruno e no vídeo de hoje, como eu falei, eu vou aqui analisar a segunda luta do anime Record of Ragnarok. Mas então, deixa aí primeiro o seu like para fortalecer a gente, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeos aqui analisando as batalhas uma por uma dos animes, e também então segue a gente nas redes sociais, nos canais de streaming e lá no site roxo, onde a gente tá fazendo live toda a semana, tá bom? Os links todos estão na descrição para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá. Bom, o episódio começa com a tropa de Lu Bu partindo para atacar o deus Thor e sendo completamente obliterados por ele, enquanto a Valkyria pequenininha lá pergunta pra Brunhilde o que acontece com quem morre na batalha do Ragnarok, né? As almas, o que acontece com ela. A Brunhilde então diz que uma batalha de almas, quando uma alma é destruída, ela não pode reencarnar ou reviver, ela simplesmente desaparece por completo, é a morte da alma, não tem nada, absolutamente nada depois disso. Brunhilde então seleciona o homem que dentre toda a humanidade mais odeia os deuses, o arquivo número 0.000001, muitos zeros, Adão, o primeiro humano existente e pai de toda a humanidade. Então Adão já sobe em um altar de pedra na arena, completamente sem roupa, né, exatamente como ele é retratado nas histórias, né, nas histórias bíblicas. E então o Heimdall chama o deus Shiva para lutar, porém algo acontece, né, algo de inesperado acontece quando ele anuncia que o deus Shiva vai entrar na batalha. Então simplesmente quem aparece para lutar contra Adão é Zeus, o deus mais forte e líder de todos os deuses, né, líder do conselho dos deuses. Então ali chega aquele velho lá, basicamente caindo aos pedaços para lutar, e a plateia até fica um pouco chocada, achando que aquilo ali nem poderia ser um deus, porque é um cara muito velho. Bom, no caso Zeus então começa a se transformar de um velho basicamente caquético para um velho muito musculoso e, né, é assim que o pai de todo o cosmos se prepara para lutar. Então já parte pro flashback, onde mostra o Shiva que estava se dirigindo, né, para a arena, né, pelaquela parte onde você entra lá por dentro, porém Zeus aparece e bota pressão nele falando que era a vez dele ir e não do Shiva. Então, né, é por isso que o Zeus apareceu lá. Ele basicamente obrigou o Shiva a passar a vez pra ele. Zeus pergunta pra Adão se ele não vai usar a sua Volund, né? E então a Valkyria já aparece, se transformando em um formidável soco inglês para Adão. E então a plateia, o juiz, né, que é o Heimdall, ficam todos chocados. Eles ficam impressionados que o Adão escolheu uma arma que seria um soco inglês, ou seja, ele quer ir na trocação de soco pura com um deus, né? O deus mais forte de todos. Zeus já começa desferindo um soco na velocidade da luz e Adão se esquiva muito facilmente, mostrando que, apesar de estar totalmente relaxado, ele não tá ali pra brincadeira. Zeus continua desferindo socos cada vez mais e mais rápidos e Adão segue desviando de todos eles. Então Zeus usa sua técnica soco meteórico e Adão esquiva novamente. Zeus continua socando e utiliza seu chute, né, o chute machado. Então Adão novamente se esquiva. Adão segue esquivando de todos os golpes de Zeus sem o menor problema. E após Zeus cessar os seus ataques, né, porque ele viu que não estava funcionando, ele não estava acertando Adão de jeito nenhum, Adão então desfere o primeiro soco da luta em Zeus, que foi o mesmo soco que ele usou no começo contra Adão. Então arranca sangue da cara do Deus Supremo. Todo mundo fica chocado. Adão então segue dando vários socos e até copia mesmo a técnica do soco meteoro e o chute machado, então ferindo o grandioso Deus que reconhece toda a sua força. Todos ficam em dúvidas como que Adão conseguiu replicar as técnicas de Zeus. Então a Brunhilde explica que Adão, por ser criado à imagem e à semelhança de seu criador, né, um próprio Deus, ele tem a brilhante capacidade de copiar perfeitamente qualquer técnica dos deuses através dos seus olhos do Senhor, que são chamados no anime de reflexo divino. Então, a técnica de Adão, através do seu olhar, se chama reflexo divino, e no mangá é chamado de olhos do Senhor. Zeus então ataca com um ataque surpresa em alta velocidade, e ele é novamente esquivado e copiado pelo Adão, que o reflete e o acerta novamente. Assim é que Zeus vai a nocaute pela primeira vez no combate. Zeus então se levanta e usa seu golpe lendário, né? Ele finalmente está levando essa luta a sério, um golpe que ele copiou de seu próprio pai Cronos, o titã, né, que
governava o tempo, que era o deus do tempo. O punho que ultrapassa o tempo, soco que controla todo o tempo, é o nome da sua técnica. E pasmem, Adão simplesmente desvia e copia o golpe que é capaz de parar todo o tempo, nocauteando os deuses mais uma vez, tendo seu pescoço totalmente quebrado e virado para trás. Então temos um flashback, né, do julgamento injusto que a Eva teve, né, e ela foi banida do Éden para o mundo humano graças a uma mentira feita pela serpente. E Adão, como um bom marido, né, entrou lá, bateu em muitos guardas e foi junto com a sua esposa ser banido para a terra. Então quando Heimdall iria anunciar o Adão como vencedor da luta, o Zeus então se levanta, torce, né, volta o seu pescoço ao normal, que estava totalmente quebrado para trás, e então apela para a sua forma final, que seria o modo Adamas, onde ele comprime todos os seus músculos ao máximo para aumentar muito todos os seus atributos, né, gerando uma compressão tão forte que aumenta a sua velocidade, força e tudo mais. Zeus então parte para cima de Adão, né, com a sua verdadeira direita de Deus, e Adão simplesmente replica essa técnica se esquivando e acertando os Zeus. Enquanto isso, Zeus continua a atacar, né, com socos de direita e de esquerda, né, são os socos de direita e de esquerda de Deus, e o Adão simplesmente segue esquivando de tudo e trocando socos com um Zeus que segue acertando os Zeus. Basicamente, o Zeus erra todos os golpes em Adão e o Adão copia e acerta todos os golpes no próprio Zeus. E isso simplesmente começou a sobrecarregar os olhos de Adão, né, superaquecer os seus olhos, que desde o começo da luta ele tá usando um reflexo divino para copiar as técnicas de um deus, né, de um ser assim supremo, e isso tá gerando um pouco de, digamos que desgaste nos olhos de Adão. É explicado por Loki, né, que os dois estão lutando no seu limite, Zeus tem alguns poucos minutos sobrando na sua forma mais forte, e depois disso ele vai simplesmente ser exausto no chão, não vai conseguir mais lutar, e o Adão também está utilizando ao máximo a sua técnica do reflexo divino, superaquecendo seus olhos, que pode fazer com que eles parem de funcionar. Então o Loki diz que qualquer detalhe, mínimo detalhe, pode ser decisivo nessa luta para um dos dois lados, já que eles estão basicamente pareáveis, né, empatados. Ao acertar outro soco na cara de Zeus e arrancar sangue, esse sangue então respinga nos olhos de Adão, e isso de fato é aquele gatilho minúsculo que eu falei para que os olhos de Adão parassem de funcionar de vez, assim fazendo com que Adão ficasse totalmente cego e finalmente parasse de se esquivar e levasse o primeiro golpe do deus Zeus. Porém, mesmo cego, Adão utiliza a brecha entre os golpes de Zeus para lhe agarrar, e então segue trocando socos com o deus até que a luta finalmente termina com Adão infelizmente morto e em pé. Zeus está caído no chão e exausto. Adão já havia morrido há muito tempo, mas o seu corpo se recusou a cair e permaneceu lutando, trocando socos com o deus, mesmo ele já estando morto. E é isso, galera. Infelizmente, né, o nosso pai de toda a humanidade acabou sendo derrotado pelo pai de todos os deuses, né, o pai do cosmos, por muito pouco, já que o Zeus admite que uma luta, se a luta fosse de resistência, né, fosse puramente resistência, ele teria perdido, já que o Adão se mostrou ser muito mais resistente do que ele. Porém, né, por causa daquele gatilho, né, que eu te falei, do sangue caindo no olho e fazendo com que tivesse aquele colapso e parasse de funcionar, o Zeus acabou ganhando. Basicamente foi um pouco de sorte, mas tá valendo. Então já estamos a 2 passos da humanidade ser extinta. E esse é o vídeo, né? Se você quer que eu continue esse quadro aqui falando luta por luta, a próxima luta vai ser do Sasaki Kojiro versus o Poseidon. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, dá aquele apoio pra gente. E com tudo é isso, eu vou ficando por aqui e falou!